E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Neivan Araújo, motorista de aplicativo, beleza? Tudo certo com vocês? Tranquilo? Hoje eu vou dar algumas dicas de como ganhar dinheiro trabalhando como motorista de aplicativo e também vou dar algumas dicas de como fazer um bom atendimento e manter a sua nota, a sua avaliação sempre alta, tá certo? Beleza, galera? Então, antes de começar as nossas dicas, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixem um like aí no vídeo e compartilhem com seus amigos, os seus grupos de redes sociais para dar aquela força aqui para a gente no nosso canal, tá beleza? Bom, primeiro eu vou dar umas dicas para vocês de como ganhar dinheiro trabalhando como motorista de aplicativo, tá certo? Bom, como tudo na vida, trabalhar de motorista de aplicativo, você tem que ter uma estratégia de trabalho, beleza? Então tem que ter uma estratégia. Quando eu iniciei esse meu trabalho como motorista de aplicativo, eu não tinha nenhuma estratégia, né? Eu trabalhava, ligava o aplicativo e ficava rodando aí, aceitava qualquer tipo de corrida e isso me deu muita dor de cabeça, porque às vezes eu rodava e não tinha um lucro tão bom assim quanto eu consigo ter hoje, certo? Então, para iniciar, a primeira dica que eu vou dar para vocês, já dei, né? No caso, já dei uma dica, que é ter, primeiro a gente tem que ter estratégia, e agora eu vou falar quais são essas estratégias para você conseguir ter um faturamento razoável, ou bom, ou ótimo, como motorista de aplicativo, em especial da Uber, que é a plataforma que eu trabalho, beleza? Bom, primeiramente você tem que ver a questão da demanda dos horários, tá certo? Geralmente, os horários bons para você trabalhar de aplicativo são no início da manhã, entre 6 até as 9, que é o horário que o pessoal está indo para o trabalho, para a escola, né, as crianças, faculdades. Então, esse horário geralmente tem muitas corridas e algumas vezes tem até o preço dinâmico, tá certo? Então, esse horário de 6 até 9 da manhã é um horário muito interessante. Você vai conseguir ganhar uma grana legal nesse horário, beleza? Bom, tem a questão do horário também de meio-dia. O horário de meio-dia, ele tem muita demanda, né? De corridas, porque a galera geralmente está indo para o almoço, uns estão saindo do trabalho, aquela galera que é funcionário público, que trabalha só meio expediente, que sai mais ou menos 1h30 entre 2 horas, então estão indo para casa. Outros que trabalham no comércio estão em horário de almoço, alguns vão almoçar em casa, então tem muita corrida. Agora sim, eu já não sei dizer, eu não posso afirmar para vocês que esse horário de meio-dia é interessante, porque eu, particularmente, quando eu comecei a trabalhar de Uber, eu gostava de trabalhar nesse horário de meio-dia, mas hoje eu já não gosto mais, porque apesar de ter muitas corridas e às vezes o preço ficar dinâmico, é um horário que tem muito carro, né? É muito congestionamento e é muito calor aqui na nossa cidade, aqui na cidade de Teresina, que é onde eu moro e trabalho, é muito quente. Então, esse horário de meio-dia até 2h30, 3 horas da tarde, é um horário que é muito calor, entendeu? Então você vai gastar mais combustível, vai se cansar e como tem muito carro nesse horário, a chance de você se envolver em um acidente é muito maior. Então, tipo assim, é um horário bom, porque tem muitas corridas e às vezes tem um preço dinâmico, mas tem alguns contras também. Então, hoje em dia, eu não trabalho nesse horário de meio-dia, certo? Eu só trabalho se for final de semana, sábado e domingo, que é mais sossegado. Mas de segunda a sexta eu prefiro não trabalhar nesse horário. Bom, outro horário interessante, que é muito bom também, é a partir das 5 da tarde, certo? Então, a partir das 5 da tarde, começa já a ter também várias chamadas, porque é o horário que as pessoas estão começando a sair do emprego, né? Outros saindo das escolas, faculdades, e muita gente também indo para faculdades, pessoal que estuda à noite, então começa às 5h30, 6 horas, então tem muita demanda de corrida nesse horário. E o trânsito já não é tão complicado como é no horário de meio-dia, sem falar no clima também, né? Esse horário o sol já está se pondo, então fica melhor, fica mais tranquilo para você trabalhar e conseguir faturar uma grana. Bom, outro horário interessante é também a partir das 9 da noite, tá certo? Que é o horário que a galera tá saindo para as baladas, muita gente já saindo da faculdade, então esse horário tem muita chamada, de 9 até 1, 2 da manhã, 2h30, que a galera, uns estão indo para balada, você vai deixar muita gente em festa nesse horário, em bares, restaurantes, e vai ter muito, particularmente é o horário que eu prefiro trabalhar, porque tem muitas chamadas, você não tem trânsito, o trânsito é quase zero,
você não vai gastar tanto combustível, tá certo? Então é bem interessante e é o melhor horário que eu gosto de trabalhar, no caso, na parte da noite, tá certo? Bom, outra dica que eu vou dar para vocês na Uber ela tem uma ferramenta que a gente pode escolher durante 24 horas dois destinos para viagem, né? Como é que eu faço? Quando eu moro na Zona Sul, mas aqui em Teresina, os locais que tem mais demandas de corridas são na Zona Leste. Então, quando eu vou iniciar o meu trabalho, eu vou ligar o aplicativo, eu já coloco como destino a região da Zona Leste. Então, assim, todas as chamadas que começam a chamar vão destino Zona Leste. Então, eu já coloco, eu já tenho essa ferramenta, certo? Então, assim, você procura usar uma das opções de destino, o local, o bairro, a região que tem mais demanda na sua cidade, certo? Que senão, se você não fizer isso, por exemplo, aqui onde eu moro na Zona Sul, aí se eu não fizer isso, às vezes vai ter chamadas para bairros distantes, tá certo? E aí, como eu não vou querer aceitar, minha taxa de aceitação vai acabar baixando. E isso prejudica o motorista de aplicativo, porque se você tiver com sua taxa de aceitação baixa ou a taxa de cancelamento alta, você não vai conseguir participar das promoções que a Uber manda, que são desafios. Você faz 50 corridas e ganha R$ 200 a mais, né? Vocês que são motoristas sabem do que eu estou falando, beleza? Então, assim, são estratégias que são primordiais para você obter o lucro como motorista de aplicativo. Outra estratégia também que eu utilizo, eu só ligo o ar-condicionado quando o cliente está no carro. Então, tipo assim, eu terminei a corrida aqui, quando tem outra chamada, eu vou com o ar desligado até quando eu estou chegando próximo da localização que o cliente está para fazer o embarque, aí que eu ligo o ar-condicionado. E com esse lance da Covid, eu uso também essa estratégia até para a questão como é que se diz, de prevenção, né? De segurança. Então, tipo assim, quando o cliente tá, eu ligo o ar, eu tô de máscara, lógico, o cliente também. E aí, quando o cliente sai do carro, eu vou, baixo os vidros, para aquele ar circular, entendeu? É uma estratégia que eu uso. Bom, essas foram algumas dicas para você conseguir um bom faturamento na Uber. Também você tem que ficar ligado, né? Quando tiver dinâmica, você tá sempre ligado. Um dia desses mesmo, eu estava aqui na minha casa, e começou a chover, e era meia-noite, eu fui olhar o aplicativo, tava dinâmica 2.0, 2.5, eu saí para trabalhar meia-noite, e em uma hora e meia eu consegui faturar uns 70, R$ 80, entendeu? Então você tem que estar muito ligado também nesse horário, nessa questão da dinâmica do aplicativo. Bom, e outra coisa, trabalhar final de semana, né, cara? Sexta, sábado e domingo são os melhores dias para você ganhar dinheiro. Então, sexta, sábado e domingo tem que trabalhar. Eu não marco nada pro final de semana, certo? Então, meu dia de folga que eu tiro geralmente é na terça-feira. Pelo menos aqui na minha cidade é o dia mais fraco para trabalhar de Uber. Bom, agora essas foram as dicas que eu tinha que dar para falar sobre como obter um lucro melhor como motorista. E eu vou dar agora algumas dicas de atendimento, né, para você ter a sua nota sempre alta, né? Quando eu iniciei na plataforma, eu tive uns problemas que a minha nota estava muito baixa, né? Eu cheguei até a ter uma nota 4.65. Eu não sabia o motivo, né? E como eu tô falando, esses vídeos que eu tô postando são dicas muito importantes. Se eu tivesse assistido vídeos assim na época quando eu comecei a trabalhar de Uber, eu teria me livrado de muitas situações. Então, assim, quando eu iniciei o trabalho, eu não estava tão bem avaliado. E aí, depois eu fui pegando as manhas. O que é que acontecia? Às vezes eu estava escutando as músicas que eu gosto, mas dá muito alto, né? Isso o passageiro não gosta. Você tem que ter, bota um som legal e sempre um som ambiente. Se o passageiro gostar daquela música que você tá tocando no seu carro, ele vai pedir para você aumentar, entendeu? Então você procura ter essa questão da noção. Você bota o som sempre ambiente, tenta colocar músicas que todo mundo gosta, por exemplo. Eu no meu carro eu boto muito músicas internacionais, flashbacks, essas coisas que eu acho que quase todo mundo gosta, né? Beleza? Outra questão do atendimento, a educação, né? Isso é primordial em toda profissão. O motorista de Uber não seria diferente. Pô, o passageiro entrou, você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pergunta se está tudo bem. É a questão da gentileza, né? Então, isso também é muito importante. E no final das corridas, você pede pro passageiro, claro, se tiver sido uma corrida bacana, né? Você pede pro passageiro te avaliar. Eu peço, todas as vezes quando acaba a corrida, eu agradeço, muito obrigado, e peço para ele fazer a avaliação daquela corrida, tá certo? Tanto que hoje em dia minha nota
4,98. A minha nota é quase ponto 5, quase os 5 pontos, quase 5 pontos. Então, tipo assim, é questão do atendimento. E quando eu olho os elogios que os passageiros deixam lá no meu aplicativo, a maioria são por questão de educação, bom atendimento, questão da trilha sonora também das músicas que eu coloco no meu carro para tocar, né? Os passageiros gostam bastante. E a questão da educação. Não é obrigado você ficar puxando conversa com o passageiro. Você dá o bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta se está tudo bem, inicia a corrida. Bom, eu uso essa estratégia. Eu inicio a corrida e quando dá uns 3 ou 4 minutos que a corrida se iniciou, eu pergunto se o ar-condicionado tá beleza, se ele tá bacana aquela temperatura. E aí, beleza. Se o passageiro ou a passageira quiser puxar a conversa, aí a gente bate um papo bacana, né? Mas essa questão de o motorista, ficar puxando papo com o passageiro é chato. Porque às vezes o usuário ele tá querendo só fazer a viagem dele, ele não quer bater papo com ninguém. Às vezes o cara quer ficar olhando ali só o WhatsApp e tal, suas redes sociais e chegar no destino que ele quer. Então não fica com essa estratégia de puxar papo com o passageiro, não. Você atenda o bem, né? Com gentileza, mas não fica puxando conversa. Se o passageiro quiser, ele vai puxar um assunto com você, tá certo? Então essa é outra dica que eu dou para você ter uma boa avaliação como motorista de aplicativo. Outra dica que eu dou também é conhecer a cidade que você trabalha, né? Para você, tipo, ter o GPS para não se perder, que é muito chato, tá? Quando eu comecei a trabalhar de motorista, foi no meu primeiro dia de trabalho. Eu me perdi com 2 passageiros. Era uma viagem lá para um condomínio aqui de Teresina, quase na zona rural. E eu segui o GPS e eu me perdi. Eu fui parar numa favela lá. Tive que descer do carro para pegar informação. Então, eu não conhecia nada, né? Então, tipo, era meu primeiro dia de trabalho. Se eu tivesse assistido um vídeo desse, eu já teria ficado ligado e não teria acontecido isso comigo. Então, tipo assim, você tem que conhecer muito bem a cidade em que você está trabalhando para você não se perder com o passageiro, que é muito chato, né, cara? É muito chato. É chato pro motorista e chato pro passageiro, tá certo? Então é isso aí, galera. Hoje era essas as dicas que eu queria dar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá certo? E que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um like aí para dar uma força e compartilha com a galera, tá bom? É isso aí. Tamo junto. Motorista Uber, 5 estrelas. Valeu!